Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos von Coseres, número 304, Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, do meu amigo Fernando Soares Brandão. Como diz o Bob Aguiar, que não é o Esponja, é o Roberto Aguiar da Video Agape, ele já está botando aí, que é o meu designator driver, é o melhor happy hour da cidade. O sanduíche, a box, que é o que o Roberto mais prefere. Ele, quando vai para casa, leva uma coleção de pastel de tudo. Pastel de camarão, pastel de carne, pastel de presunto e queijo, e tudo que é pastel. Este é o Roberto Aguiar da Video Agape. Nossa convidada de hoje é a doutora Aline Lutz de Araújo, que é médica oftalmologista, que atua no Hospital Banco de Olhos. Ela é especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em córnea e lentes de contato pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em patologia da córnea pela Universidade Autônoma de Barcelona e membro da equipe de transplante de córnea do Hospital de Banco de Olhos aqui de Porto Alegre. Nós vamos falar, naturalmente, de olhos, uma coisa que todos nós nos preocupamos desde pequenininho, desde muito cedo, e de uma campanha que se repete pela terceira vez, que é a terceira campanha de conscientização para a doação de córneas. Doutora Aline, a primeira coisa que eu pedi antes de começar o programa, vamos explicar direitinho o que é a córnea, que muita gente confunde a lente. Mas eu não enxergo bem e não posso doar a córnea, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vamos explicar direitinho para as pessoas e o quão é importante a doação da córnea. E outra coisa, que uma pessoa que ao falecer deixou a orientação para doar suas córneas, ela está dando a visão para duas pessoas. É 1 para 2, geralmente. Isso, exatamente. Tudo bem, Orlandine? Boa noite. Então, assim, a córnea é a parte mais anterior dos olhos, tá? Do globo ocular. Então, eu explico para os pacientes que a córnea é como se fosse o vidro do relógio, né? É um tecido transparente, é um dos poucos, se não o único tecido transparente do nosso corpo e que ele fica em cima da parte colorida, que é a íris do olho. Então, é a parte mais anterior do nosso olho. Muitas pessoas confundem com a retina, e a retina é um tecido que fica lá dentro, lá por trás do globo ocular. E a córnea é essa estrutura mais anterior do nosso olho, né? É o tecido transparente, através desse tecido que vai passar os raios de luz que vão nos dar a visão. E é isto que sai removido pelos especialistas com uma facilidade, rápido, e quem já fez cirurgia nos olhos, como eu fiz em um dos meus olhos, vocês percebem, eu enxergo muito bem, mas o meu olho direito possui uma lente, não uma córnea artificial. É uma lente, porque se tivesse córnea artificial era fácil resolver todo esse problema, né, doutora? Então eu tenho uma lente, eu tive um problema de catarata, diagnostiquei com o meu oftalmologista e fizemos a cirurgia simples. Eu fiz a cirurgia 9 horas da manhã de um sábado, às 4 horas da tarde de domingo, voltei no consultório do meu médico, ele já tirou o curativo, eu já estava enxergando normal e estou normal até hoje. Isso, então, aí é outra situação. Aí o problema não está na córnea, o problema está na lente interna dentro do olho, que é o cristalino, que desenvolve, por uma série de motivos, por trauma, por diabetes, ou pela própria idade, desenvolve catarata. E no momento em que a gente retira a catarata, aí se coloca uma lente interna dentro do olho. Aí não se mexe na córnea. Então, a córnea a gente diz que é a primeira estrutura do olho e essa lente é a segunda. Já está um pouquinho mais para trás, para dentro do olho. E no meu caso, doutor, só para explicar, não foi por idade, tá? Foi por diabetes, outra questão que eu recomendo, eu vivo falando aqui, né? Eu sou diabético, não nego isso, e convivo com isso tranquilamente. A vida muda um pouco, não é o fim do mundo. E vou dizer mais, eu estou tendo uma vida muito mais saudável, sabendo que sou diabético e tratando a minha diabetes, cuidando dos meus olhos e do meu corpo como diabético, do que eu cuidava. Eu era meio relaxado antes. Mas, doutora, vamos falar desta campanha, o que ela tem feito, a ideia dela de zerar a lista de espera, uma fila que tem até 2014, e a importância deste voluntariado das pessoas fazerem a doação, deixarem registrado que querem ser doadores de córnea. Isso. Então, assim, como é que funciona a doação de córnea? As córneas, elas podem ser doadas por praticamente qualquer pessoa.
Só que os familiares têm que autorizar a doação das córneas. Então, quando uma pessoa vem a falecer de praticamente qualquer idade, se os familiares autorizarem, né, então as córneas podem ser doadas. Então, diferentemente dos outros órgãos que a gente tira ainda com a pessoa, como é que se diz, em morte cerebral, ou seja, quando a pessoa ainda está ligada a aparelhos, as córneas não. As córneas são um tecido que podem ser tirados após a morte, tá? Então, realmente existe uma facilidade, é um tecido que seria fácil da gente conseguir para poder beneficiar as pessoas que realmente precisam de transplante de córnea, mas tem esse empecilho que é a falta de conhecimento, no geral, da população, de que as córneas podem ser doadas de uma maneira mais fácil, né? Então, a campanha do Hospital Banco de Olhos, que já está na terceira edição, agora 2012 é o terceiro ano dessa campanha, a ideia dessa campanha é sensibilizar a população, né, para que realmente eles conheçam que tem pessoas esperando córneas para voltar a enxergar, né, e para que assim a gente consiga aumentar o número de transplantes de córnea. Doutora, uma coisa que a senhora falou que eu acho importante, né, que diferente da doação dos outros órgãos da pessoa, pessoa que sofre um acidente, uma coisa, se não chegar a tempo no hospital para que seja o órgão removido, de nada serve, porque já morreu aquele tecido, morreu. Não acontece com as córneas. Quanto tempo depois da morte da pessoa ainda pode ser tirado? Eu acho que isso é importante até para as pessoas. Tem muita gente, não, mas será que está vivo? Que não te... Começa todas aquelas lendas urbanas, não, mas fazem isso, fazem aquilo outro. Então, ninguém faz nada disso, né? Mas só para ficar claro, quanto tempo depois da morte da pessoa, da morte de fato, ainda pode ser retirada a córnea e ela pode ser útil para outras pessoas? Até 24 horas a gente faz a retirada de córneas. Então, tem um período longo que se pode aproveitar as córneas. E daí, depois desse período, as córneas são retiradas e aí elas são colocadas numa solução de manutenção. E aí, depois disso, elas ainda podem ser transplantadas por até 10 dias. Então, a gente tem 24 horas para fazer a retirada das córneas após a morte. A senhora tem ideia de qual é a lista de espera hoje? Eu não sei se o Hospital Banco de Olhos naturalmente atende todo o Rio Grande do Sul. Qual é a lista de espera e o que vocês conseguiram fazer? Porque foi, desde que começou a campanha, há 3 anos atrás, diminuiu e muito a fila, né? E agora a intenção é zerar a fila, quer dizer, até 2014. Isso. Então, o número de pessoas esperando por uma córnea, no início da campanha, era em torno de 900 pessoas. Tá? Isso na nossa região aqui. Atualmente, os dados da semana passada, nós tínhamos 197 pessoas. Então, teve uma redução muito grande da fila de espera para o transplante de córnea. A outra coisa interessante é que não só reduz o número de pessoas, mas também a córnea vem mais rápido. Então, há uns anos atrás, quando a pessoa entrava na lista de transplante, o meu paciente, inclusive, eu dizia, olha, a previsão está em torno de 1 ano e 3 meses, né? Isso aqui em Porto Alegre, no interior, ainda era bem maior essa espera. E atualmente as córneas têm vindo em torno de 4 meses, 5 meses, então essa lista de espera diminuiu. O ideal, claro, fosse que não tivesse que esperar, né? Então a pessoa tem um problema de córnea que lhe impede a visão. O ideal seria, sim, que a pessoa tivesse as condições, né, de saúde adequadas para fazer a cirurgia, a gente já pudesse marcar, ela não tivesse que ficar esperando. Assim como é em alguns estados, por exemplo, em São Paulo, já não tem mais lista de espera. Pode ser marcada uma cirurgia para quando for conveniente para o paciente e para o médico. Mas São Paulo começou essas campanhas de doação de córnea há muito mais tempo. E nós aqui, cerca de 900 pessoas estavam na lista há 3 anos passados, se reduziu para 20% em 3 anos. Isso, exatamente. Essa diminuição foi de em torno de 80%. Uma diminuição muito, muito importante, né? O hospital, claro, não é somente, em parte reflexo da campanha do hospital. Então, o hospital está muito satisfeito com o resultado nesse sentido da diminuição da fila de espera. Doutora Aline, bom, quem quer conhecer da campanha também pode entrar no site Roberto Aguiar, vamos colocar aí nos caracteres, é o www.doicórneas, tudo junto, doicórneas sem acento, .org.br. Você pode entrar ali, olha bem direitinho como é que é o programa, como é que funciona. E eu gostaria de
antes de encerrar esse bloco, doutora, nós temos cerca de 190 pessoas numa lista de espera hoje. Quer dizer, se formos otimistas com a redução que deu caiu a 1/5, né? Eram 900 e poucas pessoas, agora tem 190 na lista de espera. É capaz que a campanha desse ano, já em 2003, já a lista de espera caia desses 4 meses para 10 dias, 5 dias, uma semana. Exatamente, é o que a gente espera. É o que a gente espera e existe a possibilidade realmente disso acontecer. A outra coisa que também contribui é que há um tempo atrás a gente só conseguia transplantar a córnea inteira. Então a gente tinha que retirar a córnea em bloco e colocar a córnea em bloco. Atualmente, com as novas técnicas de cirurgia, a gente consegue transplantar só a parte da córnea que está doente do paciente. Então, se é a parte mais anterior ou se é a parte mais posterior, a gente consegue trocar só a parte do tecido que ele precisa e manter o resto. Tá? Então, uma possibilidade agora para um futuro próximo seria que uma córnea a gente conseguisse dividir ela e ser transplantada para os pacientes que precisam aquela parte. De partes diferentes. De partes diferentes. Então, uma córnea daria para ser aproveitada em mais de um paciente que está precisando daquele transplante. Então, ainda dessa maneira, no futuro próximo, a gente vai conseguir acelerar ainda mais esse tempo de espera, né? Diminuir ainda mais a fila de transplante. Bom, o que é a tecnologia, né, doutora Aline? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net, estamos conversando com a doutora Aline Lutz de Araújo, que é médica oftalmologista, que atua no Hospital de Banco de Olhos, aqui de Porto Alegre. E estamos falando da terceira campanha de conscientização para a doação de córneas. Lembrando, mais uma vez, que a córnea pode ser doada ainda até 24 horas após a morte. Né? Tem muita gente que tem medo, que tem preocupações, tem traumas, lendas urbanas, coisa e tal, não tem problema nenhum. E a doutora Aline nos dá uma excelente notícia da tecnologia médica que evolui todos os dias. Ou seja, uma única córnea pode, a partir de agora, já ser dividida e ser utilizada. Uma parte frontal pode ser colocada num paciente, dependendo do que ele necessitar, que ele pode ficar ainda com parte da córnea original dele, e a parte posterior ser utilizada em outro paciente que tem problema na parte anterior da sua córnea, ou seja, a mesma córnea atendendo duas pessoas, o que é muito bom na tecnologia. Doutora Aline, em que casos a córnea é a solução? Quem tem cegueira, por que motivos pode... um transplante de córnea resolve seu problema? Bom, então tem várias doenças da córnea que necessitam de um transplante de córnea como tratamento. Tá? A principal causa de transplante de córnea é o ceratocone. Tá? Então, o ceratocone é uma doença que acomete principalmente jovens, em que a córnea vai ficando cada vez mais curva. A córnea vai ficando, em vez de ser redondinha, ela vai ficando como se fosse cônica. Isso gera um grau muito alto, inclusive um grau de astigmatismo muito, muito alto e que a gente não consegue corrigir de outras maneiras. Então, com a evolução da doença, alguns pacientes podem vir a precisar de transplante de córnea. Então, o ceratocone é a nossa principal causa de transplante de córnea. A segunda causa mais importante é o que a gente chama de ceratopatia bolhosa, é um edema de córnea. O que significa isso? A córnea ela é um tecido transparente e por uma alteração do próprio tecido da córnea, ela pode começar a ficar opaca, né? Como se tivesse um véu, uma nuvem na córnea, e aí a pessoa não consegue enxergar bem. Algo parecido como uma catarata. Sim, o efeito, assim, porque tá olhando. O efeito parecido, exatamente. Só a catarata é interna
e a córnea é por fora, né? Então, é uma visão nublada, tá? Essa é a segunda causa de transplante de córnea. As outras causas de transplante de córnea seria, por exemplo, traumas em que a pessoa teve um corte da córnea e aquilo gerou uma cicatriz. Um acidente, exatamente. Quando gera uma cicatriz. Preocupação das autoridades do trânsito, por exemplo, os vidros dos automóveis, né, que mudaram antigamente, quando a gente era pequenininho, né, o acidente de trânsito causava um trauma nos olhos das pessoas, porque aquele caco de vidro cravava no olho. Agora ele espatifa. O pessoal que conhece esses vidros novos que quebram aí dessa maneira, não foi sempre assim, né? Justamente. Tinha muito mais antes pacientes com cicatrizes de córnea, justamente em acidentes de carros, e hoje em dia a gente até vê menos, né? Mas existem outros tipos de acidentes que também causam cortes na córnea, que leva a cicatriz e que depois de um tempo o paciente vai precisar de um transplante para conseguir reabilitar a visão. Outras cicatrizes também, como por exemplo pós-úlcera de córnea, enfim, qualquer doença que altere ou a córnea, que deve ser clara, que deve ser transparente, né, que gere uma cicatriz, uma mancha branca, ou então que altere a curvatura da córnea, pode vir a precisar de um transplante de córnea. Todas essas questões que a pessoa enxergava, né, disse eu estou errado, enxergava e veio a ter problemas de visão e pode chegar até a cegueira por causa de algum problema na córnea, é isso? Sim, exatamente. Às vezes essa opacidade, essa mancha branca é tão grande que baixa a visão de uma maneira que a gente considera uma cegueira. Claro, fazendo o transplante, tratando, né, é uma cegueira reversível, né? Então não chega a ser a cegueira verdadeira que a gente consegue reverter com transplante de córnea. Doutora, eu posso estar dizendo uma bobagem aqui, mas eu operei o meu olho direito, né? Eu tenho uma lente artificial no meu olho. Levantaram a córnea, trocaram a lente e colocaram uma lente. Eu tive uma catarata, provavelmente causada pela diabetes, né, que eu sou diabético. Eu achei tão simples essa cirurgia. Tá? Eu tinha medo, mas eu achei tão simples que eu fiz ela acordada, uma leve sedação. Eu via que estavam mexendo no meu olho, e fecharam o meu olho, no outro dia eu já estava enxergando normal. O transplante, a colocação da córnea é tão fácil como eu imagino? Então, assim, são duas coisas. A percepção do paciente, da pessoa que se submete a uma cirurgia dos olhos, normalmente é essa mesma percepção que tu tens, tá? Por quê? Porque a gente tenta dar ao máximo conforto para o paciente, que seria a sedação, uma boa anestesia, os campos cirúrgicos. Então, tudo isso visa a minimizar qualquer transtorno que a pessoa pode vir, né, a sentir durante a cirurgia. A cirurgia, nem a cirurgia de catarata, nem o transplante de córnea são cirurgias simples, né? Na verdade, são cirurgias que exigem muito do médico, são muitos anos de estudo e de treinamento até ele conseguir realizar uma cirurgia assim. Então, é uma cirurgia que para o paciente parece simples, mas para o médico é uma cirurgia bastante delicada e bastante complexa. São cirurgias diferentes, cirurgia de catarata e cirurgia de transplante de córnea, mas ambas têm bastante complexidade na execução. O que eu falo, doutora Aline, simples assim, que nós já dominamos essa técnica, né? Diferente de outros tipos de transplantes, né? Que o Brasil foi pioneiro, por exemplo, pulmões, que é extremamente complexo, mas aqui no Brasil nós desenvolvemos essa tecnologia do próprio coração, né? Começou lá com o doutor Zerbini, em São Paulo, lá em 1900 alguma coisa, não vou dizer porque vão descobrir a minha idade aí, né? Depois, eu acho que começou na África do Sul, a senhora é médica, deve ter estudado, isso foi na África do Sul, acho que o primeiro grande transplante de coração, né? E hoje os transplantes e a técnica médica aqui no Brasil, inclusive um amigo meu outro dia estava com um filho fora do Brasil, num país do primeiro mundo, a Austrália, foi nos médicos lá, tinha que fazer uma cirurgia, teve um problema de clavícula, quebrou a clavícula, daí ele disse, não, eu quero dar o melhor hospital aqui. Não, então tá, então o senhor vai para Porto Alegre. Disse, como assim, Porto Alegre? Eu sou de lá. Não, Porto Alegre, no senhor é brasileiro? Porto Alegre, o melhor centro que tem, um dos melhores centros no mundo para esse tipo de cirurgia. Daí ele chegou, mas como assim? Então, a gente não valoriza muitas coisas que a gente tem aqui. A tecnologia médica evoluiu muito, né? Apesar das complexidades, como a senhora falou aí. E, em cima disso, onde vai parar isso, doutora?
Tá? Quais são outras técnicas? O que está vindo por aí ainda para melhorar mais a vida das pessoas que ainda têm problemas e até diagnosticar mais precocemente esses problemas? Bom, então assim, ó, em relação ao diagnóstico, o importante é fazer uma consulta periódica sempre, né? Muitas vezes a pessoa não sente que tem problema, mas já tem um problema que está se desenvolvendo no olho dela. Com que idade, doutor? Olha, oftalmologia todas as idades, né? São problemas diferentes que aparecem de acordo com a faixa etária, mas todas as idades é aconselhável fazer consultas, digamos, a cada 2 anos e a partir dos 40 anos anualmente, principalmente para a gente medir a pressão dos olhos. Tá? Eu já estou no de 3 em 3 meses por causa da diabetes, gente. É uma coisa séria. Mas assim, o papai e mamãe que estão com uma criancinha nasceu, quando é que eles têm que levar a primeira vez no oftalmologista e começar a se preocupar com isso? Só quando vai para o colégio não é nada disso, né? Não. O recém-nascido tem que fazer o teste do olhinho no hospital, ainda no berçário, né? Então, o teste do olhinho é lei, ele deve ser feito em todo recém-nascido. Às vezes, as mães ficam em dúvida se foi feito, se não foi feito. O pediatra passou ali uma hora que ela não viu direito e levam no oftalmologista depois, quando o bebê tem alta, para fazer esse teste do olhinho, tá? Então, o teste do olhinho tem que ser feito no recém-nascido sempre, tá? O que mais? Depois, ali entre 1 e 2 anos, é interessante fazer uma consulta também, tá? Nessa idade, a gente consegue ver se tem algum desvio dos olhos, se tem algum grau, a gente já mede se tem algum grau, enfim, se tem alguma alteração do nascimento, alguma alteração da infância precoce, a gente consegue ver e já precisa tratar, né? Então, esses problemas da infância, quanto antes tratados, melhor. E, enfim, em todas as idades tem que estar sempre levando a criança ao oftalmologista, né? E no adulto também deve seguir no oftalmologista. Eu pergunto tanto, doutora, porque assim, né? O homem não é diferente da mulher, né? A mulher está acostumada. Todo ano vai no médico, faz isso, tem lá sua cadernetinha, anota tudo que fez, faz todos os exames certinho. O homem nunca tem nada e quando aparece, diz, pai, eu não vou lá porque não quero que apareça nada. Então é bom o costume, né? Não só nos olhos, mas tem uma série de outros exames, principalmente a mulher, né? A mulher é muito mais precavida, muito mais organizada, muito mais disciplinada com essa questão de saúde do que o homem, né? O homem só vai no cardiologista quando está no hospital, né? Porque não vai, tem que ir no cardiologista, tem que ir fazer uma série de exames que o homem tem que fazer, que o homem não faz, e a mulher faz. Por isso eu lhe incomodo tanto. Bom, as doações, quem quiser fazer as doações, é só entrar lá no site, olha direitinho, www.doicorneas.org.br, pode colaborar com isso, e quem quiser ser voluntário para divulgar isso aí, como é que pode fazer, doutora? Bom, o principal, que é como tu já disseste, é a pessoa querer ser doador e informar os familiares que ela gostaria de doar suas córneas, né? Porque quando vier a acontecer alguma coisa, quem vai autorizar a doação ou não aos familiares, tá? Então, esse é o principal fator, e eu acho que essa disseminação, essa sensibilização das pessoas de que realmente a gente precisa de córneas, né? Então, que realmente cada doação é importante. Então, conversar com os amigos sobre essa possibilidade, divulgar o site ou, de repente, algum material informativo que a pessoa tem interesse, pode ser buscado no hospital e pode ser passado adiante. Então, eu acho que quem quiser ajudar seria nesse sentido de ajudar a divulgar. Bom, outra lenda urbana, né? Quem usa óculos, quem tem algum problema de grau nos olhos, não pode doar córnea. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu, por exemplo, tenho uma lente num olho, o meu outro olho não tem lente, é lente natural, mas eu posso doar minhas 2 córneas, sem problema nenhum. Com certeza, pode e deve doar, né? Então, usar lente de óculos, lente de contato, já ter feito cirurgia prévia, nada disso contraindica a doação de córneas, né? Existem algumas contraindicações, mas mais da ordem de saúde geral, né? da pessoa do que do olho em si. Então, basicamente, a ideia é que a pessoa concorde em ser doador e aí depois uma equipe... sabendo das características da pessoa, né, uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de médicos, vão avaliar para ver se está tudo ok realmente para aquela córnea ser doada. Desculpa ser chato, vou lembrar uma coisa. No Brasil morre por ano cerca de 50 mil pessoas naquilo que costumam chamar de acidentes de trânsito, que para mim não tem nada de acidental. Tá?
Depois de 30 dias, tem mais 80 mil óbitos em função desses mesmos acidentes. Então, nós chegamos a 130 mil pessoas que morrem vítimas só do trânsito no Brasil. Tá? Tem mais um tanto muito grande que são vítimas da violência urbana. O número mundial é absurdo. Tá? Morrem no mundo cerca de 1.300.000 pessoas em acidentes de trânsito, 450 mil em violência urbana e, pasmem o número, 135 mil morrem em guerras. Se nós tivéssemos um pouco mais de consciência aqui no Brasil, se parte dessas pessoas que morreram em acidentes de trânsito fossem doadoras de córnea, só de córnea, nós, com essa tragédia, que não deixa de ser uma tragédia, estaríamos, pelo menos, dando conforto a outras pessoas, sem contar todas as pessoas que morrem todos os dias de maneira natural e que podem doar um ou outro órgão, e as córneas, que não vai mudar nada na pós-vida de ninguém. Doutora, www.doecorneas.org.br, telefone de contato, mais alguma coisa que a senhora quer informar, e alguém que quiser fazer contato para saber mais alguma coisa sobre como lidar com a sua visão, com os seus olhos. Bom, vou deixar então um telefone do Hospital Banco de Olhos, né? O Hospital Banco de Olhos é um centro bastante completo, né? Um centro de referência de oftalmologia no nosso estado. Então, o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre é o 3018-3100. Roberto Aguiar, bota aí o telefone e também o site do Hospital Banco de Olhos, não esquecendo da campanha que é o www.doecorneas.org.br. Doutora Aline Lutz de Araújo, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Espero ter levado para vocês que estão nos assistindo essas informações, esclarecendo algumas lendas até urbanas que a gente tem sobre essa questão da doação. E não só de córneas. Pense, fale com seus familiares, fale com seus amigos, expresse em vida o que você pode dar, que mesmo com a sua morte você pode dar a vida para outras pessoas. Este é o ponto.net.